E se eu te disser que a gente consegue montar um PC Gamer melhor e mais barato que o Xbox Series S? Ah, tu tá louco? Todo mundo sabe que videogame é mais custo-benefício. Que nada, com 1.700 pila eu montei um PC Gamer melhor e mais barato que o Series S. Então tá, mostra que tu é galo então, quais peças que tu usou. Vou mostrar aqui pra vocês. O processador, a gente vai usar um Xeon E5 2666V3. Vamos dizer assim, mas o console tem um processador Zen 2 que é muito mais poderoso. Só que não, o console utiliza um processador que tem um cache capado e memória GDDR6 que aumenta a latência. E vocês vão ver nos lado a lado, aqui o nosso Xeonzinho entrega uma performance sim semelhante ao do console. Ele também tem uma quantidade de cache bem razoável, que são 25 MB de cache L3. E embora não chegue nos 32 MB do Zen 2 de desktop, ainda assim é muito maior que os 8 MB do console. E hoje ele está saindo R$ 82,66 e mais R$ 16,95 de impostos, que daria em torno de R$ 100, mas a gente pagou só 86 usando algumas dicas que vamos explicar ao longo do vídeo. Para a placa-mãe a gente está com uma MR9A aqui na mão, mas para os testes, como eu utilizei Dual Channel, vocês podem usar uma PR9 que é mais barata. Essa placa-mãe vai estar saindo aí entre 180 a 300 reais, dependendo do modelo que você escolher. Eu vou deixar as duas na planilha para vocês. E para resfriar o VRM dessa placa-mãe, a gente aconselha vocês usarem um cooler low profile. O que acontece? Para vocês conseguirem fazer um bom arrefecimento do VRM, o ideal é que tenha um cooler low profile, porque ele joga aqui o ar para cima desse dissipador e vai acabar fazendo um arrefecimento melhor, aumentando a durabilidade da sua placa-mãe. E esse tipo de cooler pode sair entre 50 a 100 reais, dependendo do modelo. A gente pagou só 42 usando as dicas que ainda vamos descobrir nesse vídeo. Para a memória RAM, a gente está utilizando dois pentes de 8 GB da Cleese. Tá, existem vários outros modelos Gloway, vários fabricantes chineses aí que basicamente vão vender memória. Você não precisa de uma memória muito forte, não precisa ser um Samsung BDI, porque você não vai conseguir utilizar aí nesse setup uma frequência muito alta, né? Ele fica limitado a 2.113 megatransfers por segundo nesse processador. Então esses pentezinhos aqui servem, vocês podem pegar uma de 3200 também, se vocês quiserem. Não vai funcionar nessa frequência com o processador, mas depois, se um dia você quiser usar um Ryzen, algum outro processador, vocês vão ter uma memória aí, tem um XMP um pouco mais agressivo. Partindo agora então para placa de vídeo. Em 2020, quando a gente montou um PC Gamer também melhor e mais barato que o Series S, onde todo mundo dizia que era impossível, a gente utilizou uma GTX 1660. Hoje em dia a gente vai utilizar uma 1660 Super como uma das candidatas aí para quem quiser utilizar a NVIDIA, porque a gente tem opções da AMD que são até melhores em rasterização. Mas eu decidi testar ela de novo para ver se continua batendo o Series S. Naquela época todo mundo dizia, vai custar R$ 8.000 para montar um PC Gamer melhor que o Series S. mas eu mostrei que não. Inclusive com o driver a gente consegue usar Ray Tracing nessa placa. E a performance é terrível, assim como a performance do Ray Tracing no Series S. A outra opção que a gente tem e que eu utilizei nos testes é RX 5600. Esse modelo aqui da Veneda, ele chegou a custar aí na faixa de R$ 730 com os cupons durante o aniversário do AliExpress. Você consegue encontrar aí sem os cupons. Acredito que eu paguei 790 porque eu comprei antes. Então essa é uma placa interessante, ela tem um bom poder de rasterização, mas ela tem um probleminha que vocês vão ver nos testes, que em um dos jogos, o Alan Wake 2, ela não tem os Mesh Shaders, então a performance acaba sendo desproporcionalmente inferior nesse jogo, mas os outros ela manda bem. Outro modelo que tem aparecido é aqui a RX 5600 XT. Essa é basicamente a outra placa com mais alguns shaders habilitados e ela também tem uma frequência um pouco maior. Ela acaba entregando em torno de 10% a mais de performance e tem aparecido na mesma faixa de preço. Então é uma opção interessante aí para vocês também poderem montar o PC de vocês. E para fonte, vocês vão utilizar uma fonte de boa qualidade. Não comprem fontes Xing Chong, aí compre uma fonte boa, que aí você garante uma boa durabilidade do seu setup. Beleza? Então vem cá aqui comigo, nós vamos conferir os testes. Lembrando que a maior parte dos testes foram feitos em live e que esse PC já foi divulgado com antecedência nos nossos grupos de WhatsApp e no Telegram. Se vocês quiserem participar para ter acesso a essas promoções, é só escanear o QR Code que está na tela. O preço total do nosso PC ficou em R$ 1.427 no AliExpress, incluindo o SSD NVMe e todos os impostos, faltando só a fonte que recomendamos pegar no Brasil. E se você pegar algo minimamente decente, como essa Silverstone de 500 watts, o total fica em R$ 1.657. Nada mal. Bora lá então para os testes. A nossa metodologia de teste é muito séria e dá bastante trabalho. A configuração dos gráficos é feita com base nas análises da Digital Foundry e da iGen. Assim, a gente garante que o que estamos testando é equivalente ou até mesmo superior a como o Series S roda o jogo. A resolução também é igual ou superior. E para finalizar, precisamos encontrar o mesmo trecho de teste e tentar repetir exatamente os mesmos passos. Dá bastante trabalho. E eu também fiz alguns experimentos, como por exemplo aqui no Starfield, eu travei os quadros em 30 para ver se eu consegui uma experiência sem quedas de performance. E se acontecessem essas quedas, seriam elas por CPU, GPU ou até alguma coisa relacionada à engine do jogo. E eu encontrei relação em alguns lugares onde ocorrem quedas tanto no console quanto no PC.
como por exemplo aqui, um pouco antes de passar por baixo dessa ponte. Tem uma instabilidade nos dois, e apesar de no console a situação ser pior, ela parece ser indicativo de algum tipo de traversal stutter. Essas travadinhas geralmente acontecem em ambientes maiores, como aqui na cidade de New Atlantis. Como são ambientes grandes, geralmente em algum ponto do mapa ocorre um carregamento de uma próxima parte do jogo. Isso também inclui os NPCs. Notem como aqui ocorrem picos de uso de CPU e depois ele volta a estabilizar na faixa de 40% a 50%. E esse teste foi com a RX 5600 XT. Vamos ver como é que ele se sai com a placa da Nvidia a 1660 Super. Aqui o comportamento é bem parecido. Quando a gente chega embaixo da ponte, tem uma pequena perda de performance, bem como um pico de uso no processador. E por último, testamos a 5600 não XT. E com ela, eu não cheguei a travar em 30 FPS. Deixei livre para ver o que ia acontecer. E com isso, as travadinhas ficaram bem mais nítidas. Observem também que na maior parte do tempo, o nosso Xeon consegue levar a 5600 próxima do uso máximo, exceto nesses cenários que demandam bastante do nosso processador. E por falar em gargalo de processador, no nosso próximo teste, o Cyberpunk 2077, isso fica fácil de mostrar. É só ir num centro com vários NPCs. Olhem como aqui a placa de vídeo tem dificuldade de se manter acima de 90% de uso. Mas ainda assim, o nosso Xeon guerreiro consegue segurar os 60 frames por segundo quase o tempo inteiro. Enquanto isso, o console vê muitas quedas para casa dos 40 frames por segundo. E agora, dá para entender por que o processador Zen 2 dos consoles é tão limitado? Além dos 8 MB de cache serem poucos, eles não são unificados. Não é à toa que mesmo no Series X e no Play 5, a gente está vendo tantos jogos rodando a 30 frames por segundo. Mesmo se a gente usar um setup inferior, como o Xeon 2630 V3, que custa R$30, e a 1660 Super, que é a mais fraca dentre as três sugeridas, a gente ainda consegue se manter acima dos 60 frames por segundo. E notem que as quedas mais fortes no console ocorrem justamente quando a gente tem um pico de uso de CPU, chegando na casa de 80% das 16 threads que o nosso Xeon oferece. Não temos acesso às estatísticas de uso do processador do console, mas eu acho que dá para deduzir com algum grau de segurança que essas quedas que vemos em centros, onde existe grande concentração de NPCs, são mais relacionadas às limitações do processador. Então, mesmo que colegas criadores de conteúdo fiquem bravos quando a gente fala que o processador do console Series é fraco, não podemos compactuar com esse tipo de informação. Primeiramente, ele cita como se a memória GDDR6 fosse algo bom para o processador, mas é justamente o contrário. GDDR6 tem uma latência altíssima. Ela é boa para placas de vídeo, mas para o processador é péssimo. A latência acaba ficando em torno de 150 nanosegundos. E os cores são Zen 2 sim, mas não são comparáveis com o 13700X como muitas pessoas dizem, pois eles não têm 32 MB de cache L3 unificados, e sim apenas 8, divididos em blocos de 4 MB não unificados. Além do mais, no console, um dos 8 cores é reservado para o sistema. Então, mesmo que o nosso Xeon da arquitetura Haswell tenha um IPC inferior, ele ainda consegue se sair melhor nesses cenários que exigem mais do processador em games, principalmente pelo cache e a latência reduzida. São 20 MB de cache L3 e uma latência que é basicamente metade da do console. Eu poderia também dizer para você enfiar no cu a sua teoria de que a versão do Series X conseguiria rodar o Starfield a 60 FPS se fosse 1440p. Mas eu acho que é mais válido explicar que existe uma diferença entre as tarefas de um CPU e uma GPU. Se um CPU não consegue empurrar 60 frames, não adianta baixar a resolução, porque o gargalo não é desenhar os objetos na tela, e sim empurrar essas chamadas para a placa de vídeo fazer isso enquanto ainda cuida de toda a lógica do jogo. Dá uma olhada aqui no Cyberpunk, a gente está em torno de 80 FPS, certo? A resolução agora é 1440p. Então, segundo a lógica do nosso colega, se eu baixasse para Full HD, a quantidade de frames deveria aumentar. Mas não é isso que acontece, eu volto para o jogo e continuo na casa dos 80 frames por segundo porque o processador não consegue empurrar mais quadros. Não adianta baixar a resolução, se o processador não empurra mais frames, você não vai ganhar mais performance. A única coisa que aconteceu foi deixar a placa de vídeo mais ociosa, saindo de uns 90% de uso para casa dos 70 e poucos. Enquanto isso, o processador segue na mesma taxa de uso porque ele está empurrando a mesma quantidade de quadros e a mesma lógica. Isso não é teoria, irmão, são dados. E essa não é uma opinião só minha, a própria Digital Foundry já fez diversas referências à limitação do processador dos consoles atuais, como aqui no Plague Tale Requiem. Nesse vídeo, o Alex testou um Ryzen 5 3600 e viu que o mesmo não conseguia segurar 60 FPS nesse vilarejo, e portanto concluiu que os consoles não teriam um modo de 60 FPS justamente por essa limitação do processador. E se alguém ainda duvida da capacidade do Xeon V3 baratinho, esse teste que eu fiz em uma live em 2022 mostra que o modelo inferior, o 2630 V3, consegue entregar uma performance semelhante no mesmo local. E no fim, 7 meses depois do lançamento, o jogo acabou recebendo um patch que liberava um modo de 60 FPS nos consoles.
E com isso, conseguimos confirmar que a limitação realmente era do processador, porque o mesmo patch saiu no PC e lá nas notas dele tinha explicação de que as novas opções reduziam o uso de CPU. E enquanto eu dava essa explicação, vocês já viram trechos dos testes mostrando que o nosso setup se saiu melhor que o console nesse jogo. E na verdade, a 5600 entregou quase o dobro de performance. Mas nem tudo é alegria. Vamos atrás dos piores casos, começando com Resident Evil 4 Remake na placa da Nvidia. Dá pra ver que aqui a briga é bem acirrada. Às vezes o nosso setup está na frente e às vezes o console está na frente. Isso acontece porque esse motor gráfico, a RE Engine, realmente favorece muito o hardware da AMD. E por falar nisso, a nossa segunda placa mais fraca, a 5600 OEM, entrega performance com folga, sempre acima dos 70 FPS. Nesse caso, a 5600 entrega 30% a mais de performance que a 1660 Super. Mas nem tudo é alegria, porque como eu tinha dito no início, a 5600 não tem os Mesh Shaders, e tem um jogo em específico onde isso acaba sendo um problema, que é o Alan Wake 2. Aqui, a placa da Nvidia não tem problema para bater o Xbox, tendo suas piores quedas para casa dos 33 frames por segundo, aonde o console está em 27 no pior dos casos. Mas a 5600, por não ter os Mesh Shaders, é um desastre aqui. Além de não conseguir chegar na Performance Series S, ela apresenta um pouco de micro-stuttering, que acaba atrapalhando o gameplay. Então, apesar de ela ser uma placa que geralmente é melhor e mais barata, ela tem os seus problemas. E a 1660, que era a nossa escolha original para esse setup, continua mandando bem, mesmo sendo inferior nos outros casos. Então, agora que a gente já viu os testes, vem a pergunta. O que esse setup tem de diferente do de 2020? E a principal diferença de agora é que é mais fácil uma pessoa normal montar. Em 2020 a gente usou um processador com interposer, mas aqui o bom e velho Xeon se mostra mais do que suficiente. A placa de vídeo escolhida na época continua entregando mais performance que a do console. A diferença é que você não encontra mais a 1660 normal à venda, e sim a Super, que tem em torno de 9% a mais de performance e dá mais folga ainda para bater a performance do console. Antes mesmo do console ter saído, eu já tinha posto a minha mão no fogo que o console não ia rodar 1440p 60 quadros. Posso dizer com toda certeza para vocês, não vai rodar 1440p 60 quadros, que era o que o marketing da Microsoft vinha fazendo. E diferente do que disseram muitos fanboys nos comentários, quem realmente acompanha o meu canal sabe que eu trabalho sempre em cima de dados e a minha aproximação realmente estava certa. Eu tinha escolhido uma GPU custo-benefício com margem para bater o Series S. Só que o que eu não esperava é que, diferente do que eu disse no vídeo, a Nvidia iria liberar Ray Tracing para 1660 em alguns jogos com uma atualização de driver. Então, no fim, a 1660 acabou suportando até Ray Tracing e bateu a performance do console mesmo sem ter hardware dedicado para isso. Nessa live que vocês estão vendo, eu testei o Ray Tracing no Watch Dogs Legion usando as mesmas configurações do console. E como eu já tinha dito, a performance do console é fraca com Ray Tracing, tanto que não tem como chegar à qualidade gráfica do console pelo menu gráfico no PC. Algumas das configurações são menores do que o mínimo disponível. Para conseguir chegar nos gráficos do console nesse jogo, eu precisei editar manualmente o arquivo XML da configuração gráfica, conforme essa análise da Digital Foundry. Então, diferente de 2020, onde eu montei um PC para bater o Series S como um desafio, aqui eu montei um setup que eu realmente acho uma ótima opção de PC game barato em 2024. Dificilmente você vai conseguir mais performance nessa faixa de preço. Claro que se você tem dinheiro sobrando, faz mais sentido pegar logo um Ryzen. Mas se você está satisfeito com a performance que os consoles atuais entregam, eu duvido muito que o bom e velho Xeon tenha algum tipo de problema para fazer o mesmo até o fim dessa geração. Quem sabe daqui 4 anos eu faço outro vídeo para responder os comentários que os fanboys vão estar colocando aí embaixo. O negócio é o seguinte, se você quer sentar a bunda e jogar, o console é uma opção legal. Ponto final, não se discute sobre isso. Meu problema não é com o console, eu realmente acho que ele é legal. Meu problema é com a quantidade de besteira que se fala em torno disso. É mais trabalhoso jogar no PC? Com certeza, porque você tem que saber o que você tá fazendo, cara. Ah, mas você tá usando o AliExpress. Eu tô sim, porque ele é uma realidade para uma imensa parte dos brasileiros. E se não fosse ele, a nossa comunidade não ia ser tão grande como é hoje. Ah, não quero usar o AliExpress. Tudo bem, mas você pode montar aqui no Brasil um Ryzen 5 5500 e uma RX 6600 sem gastar um absurdo, cara. Não precisa de 8 mil reais. Você pode montar um setup bom aqui também. Mas se você quer aproveitar o AliExpress, as promoções, os cupons, entra aí nos grupos para você fazer a melhor compra e montar setups legais. Se você quiser ganhar esse PC, a gente vai estar fazendo uma rifa com um máximo de 100 números a R$25 por número. Mais detalhes nos nossos grupos na descrição. Esse vídeo deu trabalho pra cacete. Voltei aí depois de 10 meses. Apoia o canal, se inscreve nessa jossa, senta o dedo aí no like e não se esquece de nos ajudar com os links aí da descrição, tanto para as lojas do Brasil como as comunidades. A gente trabalha em cima de tudo isso e ajuda vocês. E se vocês quiserem conferir o vídeo lá de 2020, eu vou deixar o link dele aqui. Só clicar para conferir o que a gente aprontou naquela época. E não se esquece aí de conferir o resto dos nossos conteúdos, tem bastante informação técnica para você que quer aumentar o conhecimento sobre PCs e não fazer besteira. Valeu, pessoal, até a próxima.